Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a querida Jane Ribeiro. Ela vai falar sobre a Cabala e a Grande Fraternidade Branca. A Jane é advogada, discípula dos mestres da Fraternidade Branca. Ela conduz estudos de Cabala, aulas há muitos anos, além de cursos, meditações e palestras sobre o sagrado feminino. Vamos dar boas-vindas à querida Jane Ribeiro. Jane, querida, pede para falar, por favor, senão eu não consigo te colocar no ar. Porque só apertando aqui no seu nome não funciona nesse novo celular aqui de transmissão. E aí, família Pax, todos preparados para o nosso bate-papo de hoje? A Cabala e a Grande Fraternidade Branca Universal. E amanhã eu tô aqui com o Cleudio Bueno, ele vai falar sobre o resgate da alma no xamanismo, a pedidos. Então esperamos vocês aqui também amanhã para que possamos aprender sobre este tema tão diferente. Vamos dar gente? Ela fala sobre a Cabala e os mestres da Grande Fraternidade Branca Universal. Vamos lá. Ei, bem-vinda, tudo bom, querida? E aí? Carmen, tudo bem, querida? Alô, família Pax, bem-vindos todos. Prazer enorme estar aqui novamente para conversar um pouquinho com vocês nesta semana tão incrível, principalmente, né? Porque a gente está com a montanha tão próxima e com São Germain tão próximo, porque próximo de você, próximo de nós todos. E é uma bênção. Estou de roxo, toda de roxo, porque tá muito, tá muito forte isso. Então, Que Carmen, bom, graças a Deus. Muito bom, muito bom. a Ó, gente. a Hum, sua imagem não tá legal. Você não quer que sair e entrar de novo? posso? Você quer que eu Então, saia? tenta de novo para começo. É melhor. Tudo Sai bem. e entra novamente. Tá Que bom. tá tudo fora do eixo aí. Vamos começar. Vamos fazer a transmissão direitinho, né? Querida Jane Ribeiro vai hoje estar dando uma aula sobre Cabala e a Fraternidade Branca. Então, vamos lá aprender com a querida Jane, para que a gente possa estar nesta sintonia, nesse momento tão forte que nós estamos vivendo. Então, vamos lá dar boas-vindas à querida Jane Ribeiro, esperando que os anjinhos da tecnologia nos auxiliem para este momento, né? E aí a gente vai estar legal nesse nosso Oi, novo tempo. melhorou? Perfeito. Tá ótimo agora. Então, Começa tudo de novo, porque estava agora tudo de congelando, novo. estava toda desfigurada. Né? Você está de Não, roxo e São tô Germain de está perto. roxo. São Germain tá nessa semana, imagine, você celebrou 34 anos da montanha, a montanha, graças a Lu, tá todo dia, né? Ao vivo e a cores para a gente ver a montanha em diversas formas. Isso traz, assim, um alento, isso traz uma energia, isso traz um alimento assim para a nossa fé, para a nossa determinação, para enfrentar os problemas, para enfrentar os desafios, para reconhecê-los. E isso é maravilhoso. A gente só tem mais é que agradecer, abençoar, abençoar, abençoar tudo que vem, né, Carmen? E a gente está aqui para falar um pouco da fraternidade e da Cabala, e lembrando já nesse início que no dia 12 de março eu vou estar fazendo o curso dos fundamentos básicos da Cabala, e talvez as pessoas estejam perguntando por que tanta gente tem dado Cabala e dá Cabala, e perfeitamente profundos conhecedores, cabalistas, afinal de contas eu não sou uma cabalista, eu sou uma estudiosa da Cabala, e por que que ela vai começar de novo pelos fundamentos, né? E a resposta para mim é muito clara, é que sem os fundamentos, sem a base, a compreensão desta sabedoria não é plena, né? E é isso que, e, além do mais, eu penso que a Cabala é também um conhecimento, uma sabedoria que nos ajuda intensamente a colocar um outro olhar sobre outros caminhos, sobre outras tradições, e desta forma ampliar a nossa percepção do divino, do sagrado, da força infinita da luz, né? Porque muitos foram os caminhos, né, Carmen, ao longo dos tempos aí que a humanidade, enfim, fez essa trajetória em busca da
do conhecimento, o reconhecimento da criação, daquilo que é, o que é Deus, né? O ser humano foi por diversas vertentes, e a gente percebe que esta busca do Deus, né, essa busca de Deus ao longo dos tempos, em vez de unir as pessoas, em vez de unir a humanidade, ela foi separando a humanidade. Por que ela foi separando a humanidade? Porque o meu Deus, a forma como eu entendo Deus, se não é a mesma forma que você entende Deus, então isso não nos aproxima, isso nos separa. E foi isso que aconteceu ao longo dos tempos. O ser humano, na sua busca, através de tradições e vertentes que surgiram, bom, você não tem o mesmo entendimento que eu, então não dá para gente conversar sobre Deus. E a gente percebe que, né, quando, na verdade, o caminho devia ser o outro. Na medida em que todo mundo estava buscando Deus, toda a humanidade deveria estar tentando se compreender, né, para juntos encontrar este caminho, né? Porque, como você diz, todos os dias, Deus é um só, né? Mas essa separação chegou num ponto, né? O fosso foi tão grande que, nos nossos tempos, o distanciamento da criatura, todos nós, do Criador, foi uma coisa assim, inimaginável, né? O fosso foi muito grande. E, como Saint-Germain diz sempre, chegou a hora das pessoas, do ser humano perceber, reunir aquilo que o ser humano mesmo separou. Né? Essa é a grande, é uma das maiores metas de Saint-Germain, é mostrar para o ser humano que é hora de reunificar aquilo que nós, se nós separamos, através do entendimento que nós fomos tendo e estamos tendo do que seja Deus, do que seja a criação, do que seja essa unidade, nós precisamos buscar um olhar para compreender, para reunir todas essas vertentes e, desta forma, o ser humano cumprir o seu papel, que é retornar ao Criador, né? Então, a gente tem que entender que essa aparente diversidade não está na essência, mas essa aparente diversidade está no caminho que cada um buscou para chegar a Deus. Olhares, caminhos distintos, mas o que a gente tem que mostrar é que esses caminhos, né, distintos, se trabalham com a essência, vão nos trazer, através de outra linguagem, de outros aparentes seres, porque tudo é luz, né, vão nos trazer a mesma coisa, vão nos trazer a consciência do Deus único, daquele que é pleno, né? E é isto que, na verdade, tanto nos meus estudos, quando Saint-Germain me colocou neste caminho novamente, como nas minhas reflexões, eu sempre procuro desmistificar um pouco, né? Um pouco não, eu tento humildemente desmistificar essa separação, começar a trazer um olhar que possibilite a percepção de que o caminho pode ser diferente, as palavras podem ser diferentes, os mestres, tudo entre aspas pode ser diferente, mas é tudo uma coisa só, como você diz, a luz é uma coisa só, né? Então, é isso que eu tento mostrar. É por isso que eu acho importante, em primeiro lugar, as pessoas resgatarem os fundamentos da Cabala, né? Porque através dos fundamentos eu vou começar a encontrar, aqui na nossa tradição, os fundamentos da fraternidade. Eu vou começar a entender os fundamentos que nos trouxe para este momento, né? Os fundamentos que nos trouxe na fraternidade para Saint-Germain ou para outros sábios de outras tradições. Isso é muito importante. Então, eu já, ao convidar vocês para o curso, eu já mostro o objetivo maior disso. Então, vamos olhar um pouquinho para a fraternidade. Eu não vim para dar uma aula de cabala, muito menos para dar uma aula de fraternidade, mas eu vim para pensar algumas coisas que vão nos permitir um olhar. Olha só, né? Nós estamos falando, nós estamos num caminho,
né, diferente, entre aspas, mas nós estamos procurando e estamos sendo orientados para a mesma finalidade: resgatar o paraíso, voltar ao paraíso, exercitar a ascensão, a plenitude, a felicidade, não importa o termo que a gente possa usar para descrever essa busca insana do ser humano ao longo das eras para entender, para responder a grande pergunta: por quê? Por que eu estou aqui? Por que que eu preciso sofrer? Eu não preciso sofrer e a gente já vem aprendendo isso. Diz o Rabino Berger que existem diversas definições para a Cabala, né? Que a Cabala, dependendo do olhar de quem, do olhar daquele que olha para a Cabala, seja um estudioso, seja um judeu ortodoxo, seja um místico, qualquer pessoa que tenha um olhar para a Cabala, ela vai ter uma definição de Cabala, do que seja Cabala para ela. Mas, na verdade, diz o Ravi, Cabala, né, é uma palavra hebraica e a tradução literal desta palavra nos dá exatamente aquilo que ela é. Cabalá é receber, é recebendo, né? Recebendo a sabedoria. E aí já vai uma diferença bastante grande e uma percepção bastante grande de que nós falamos receber. Nós recebemos isto do mundo atemporal. Nós não criamos isso. A Cabala não foi criada pelo ser humano, né? Ela foi recebida pelo ser humano. E, nesse sentido, ela é atemporal, ela é eterna, ela é divina, né? Porque o ser humano é limitado. Tudo que o ser humano cria, né, até o momento em que ele possa resgatar a sua plenitude, é limitado porque vem do mundo da limitação. Então, este receber, né, tem essa conotação. Ao longo das eras, tudo aquilo que foi recebido, né, não foi mudado, porque é uma verdade imutável. E diz a tradição da Cabala que o primeiro ser que compreendeu e recebeu, né, depois de muitas indagações sobre tudo isso que nós também fazemos, foi Abraão Patriarca. Aqui começa o nosso primeiro ponto, né? Abraão Patriarca compreendeu, recebeu e entendeu que isso não podia ficar somente com ele, mas que isso tinha que ser compartilhado. O primeiro parênteses aqui, minha gente. Abraão, o patriarca, foi uma encarnação do bem-amado Mestre Eumória. Né? Mestre Eumória, né, se a gente desloca o nosso olhar para a fraternidade branca, é o Chohan do primeiro raio. Aquele que tudo desencadeia, o raio azul. A gente vai falar dele, de Abraão. Mas o que eu quero lembrar, né, é que Abraão recebeu, né, e Abraão buscou compartilhar e buscou passar essa sabedoria, e nós temos as informações disso naquele pequeno livro, o Sefer Yetzirah, para toda a humanidade. Agora, se eu voltar um pouquinho na história da grande fraternidade, nós temos que concluir na verdade, o que representa a grande fraternidade? Por que ela existe, né? A grande fraternidade branca é uma hierarquia que foi criada, né, há 18 milhões de anos, sei lá, isso não importa, porque isso para a gente é uma contagem do mundo físico, mas foi criada pelo bem-amado Sanat Kumara, né, que é uma expressão que nós sabemos da fraternidade, o mesmo ser que nós chamamos também por Lord Melquisedeque. Ok. Quem trouxe esses ensinamentos, quem revelou os ensinamentos que Abraão absorveu lá atrás, quando Abraão estava na sua busca? Nós sabemos que Melquisedeque se manifestou em Salém
num período muito difícil para a humanidade, onde a descrença era total, e que ele passou todos os seus ensinamentos para um grupo de pessoas, mas basicamente para Abraão Patriarca. Então, veja, já na origem, a sabedoria, o que nós chamamos de sabedoria divina, vem da mesma vertente. Não importa que eu fale Abraão, o patriarca na Cabala, não importa que eu relembre a história da fundação da grande fraternidade branca por Sanat Kumara, no momento em que a luz estava se apagando neste planeta, e ele veio para sustentar a luz, com a sua luz, e percebeu que era preciso criar uma hierarquia para que esse imenso trabalho, né, de resgatar a luz, através da luz que teria que se originar de todas as pessoas, de todos os seres humanos, que ele precisava de uma hierarquia. E aí foi criada a grande fraternidade branca, aí foram criados os 7 raios, aí foram trazidos voluntários, que nós chamamos os mestres, os Chohans, que foram seres que vivenciaram suas experiências aqui, e que tinham, e que têm que trazem a vontade divina na expressão dos atributos do divino em cada um desses raios. Se nós olharmos para a Kabbalah, nós vamos ver que, como diz o Joseph Salto, a sabedoria, o resgate da sabedoria da Kabbalah começa pela consciência da árvore da vida, né? O que é a árvore da vida? Este instrumento, né? Essa ferramenta que eu mostro aqui para vocês, que nos ajuda a quê? O que representa a árvore da vida? Ela representa um caminho de transformação, né? Um caminho de desenvolvimento do ser humano. O mesmo caminho de transformação que os 7 raios, que a grande fraternidade branca apresenta para o ser humano, quando apresenta, através dos seus mestres, os atributos que nós precisamos conhecer, que nós precisamos reconhecer e que nós precisamos praticar, que nós precisamos manifestar. Ninguém volta ao paraíso, ninguém ascensiona sem esse trabalho do resgate dos atributos do divino. Por quê? Seja pelo caminho da Cabala, seja pelo caminho da grande fraternidade branca. Por quê? Por quê? Qual é a grande pergunta que a gente se faz neste momento para continuar falando da fraternidade da Cabala e da identidade dessas duas preciosidades que nós dispomos e das suas respectivas ferramentas para fazer todo o nosso processo de transformação e voltar, né, para o paraíso, que é aqui mesmo, não é em outro lugar, mas para vivenciar a felicidade, a prosperidade, tudo aquilo que traga felicidade para o ser humano, né? Tudo aquilo que traz felicidade para o ser humano é luz. É a luz que traz, a luz plena, a luz que só compartilha, a luz que nós, lá no momento, lá no começo, né, antes da criação, da nossa criação aqui no planetinha, nós dissemos, olha, eu quero ser como a luz, porque eu venho do recipiente, eu fui criado para receber, né? Então, como é que eu manifesto luz? Porque sem manifestar luz eu não consigo atingir o meu objetivo. Como é que eu faço isso? É muito simples, diz a Cabala. Para que eu manifeste luz, eu preciso criar uma afinidade com a luz, né? Através de que instrumento eu crio essa afinidade com a luz? Qual é o objetivo da luz? Compartilhar. Só compartilhar. Eu só crio uma afinidade com a luz se eu reaprender a compartilhar, né? Esta afinidade com a luz é que vai me levar a galgar os degraus, a resgatar os atributos que tanto os 7 raios como as 7 sefirotes nos apresentam para concluir o nosso processo de transformação. Sem essa afinidade, se eu venho do recipiente,
E o meu desejo é receber. Se eu não crio afinidade com a luz, eu não revelo luz. É muito simples esse conceito, é muito, sabe, é muito. É só pensar, olha, qual é a frase que engloba este compartilhar, todos os sentidos do compartilhar? Amar ao próximo como a si mesmo. É chegar neste ponto, né? É ir galgando esses degraus, é ir resgatando esses atributos, é ir manifestando esses atributos, e na medida em que eu faço isto, eu expando a luz que existe em mim, e eu começo a revelar essa luz e a compartilhar essa luz. Esse é o processo. O processo é simples, o trabalho é grande, mas o processo é simples. Não sei se eu estou me fazendo clara, mas quando nós mergulhamos na fraternidade, nós temos um olhar deste processo. Tá? É o caminho que a fraternidade me dá. Quando eu me volto para a Cabala, eu tenho um outro olhar sobre o mesmo processo, que é um outro caminho, que me leva ao mesmo lugar. Se eu olhar para o budismo, eu vou ter um outro caminho, eu vou ter uma outra eu vou ter uma outra maneira de olhar para a mesma verdade e um caminho para trilhar que vai me levar para a mesma finalidade. Então, este é o momento onde a gente tem que expandir isso. Quer dizer, nada errado em ficar, sabe, estar numa tradição e ficar nessa tradição e servir essa tradição. Mas a gente não pode se fechar, a gente não pode fechar os olhos, o coração, para as outras manifestações, para os outros caminhos, que hoje nós sabemos, não foram feitos para nos separar, mas foram feitos para nos unir, para que nós pudéssemos compreender mais rapidamente. Então, por que eu não posso expandir a minha consciência buscando um outro olhar, né? A gente sabe que sempre que a gente olha sobre um outro ângulo, qualquer coisa, a gente expande aquela realidade. Eu estou olhando para você neste momento e só vejo aí atrás, né, o mestre e um altar. Mas se eu tivesse uma tela maior e eu pudesse ver todo esse espaço onde você está, eu estaria expandindo a minha percepção do seu local de trabalho, do seu local de transmitir os conhecimentos que você te passa. Então, essa, sabe? Eu acho que ser curioso no bom sentido é benéfico e é necessário neste momento da nossa vida para buscar a compreensão do todo. Por quê? Porque nós temos ainda que usar palavras, nós temos ainda que usar conceitos que são limitados para tentar entender e compreender este processo da criação, esse processo do Deus único, esse processo de onde viemos, porque estamos aqui e todas as indagações que nós nos fazemos. Muitas vezes, uma frase que me faz identificar alguma coisa do mundo atemporal que você fala, me abre um portal que me permite mergulhar nesta sabedoria de uma maneira incrível. Chaves, né? As cabalas têm chaves, a fraternidade tem chaves, todas as tradições têm chaves. O mestre, quando fala através de você, ele fornece diversas chaves. Chaves, palavras. Uma palavra, uma frase, um momento. Aquilo é isto que a gente busca. Sem essas chaves, sem identificar, sem perceber, sem nos manter tão somente naquilo que está escrito no papel, a gente demora muito mais para perceber o atemporal. O ser humano precisa dessas chaves, precisa dessa palavra, precisa da repetição da visão deste símbolo, precisa todo. O Velho Testamento, o Novo Testamento,
são códigos para nos mostrar, para nos fazer romper portais e conhecer o outro lado. Sim. Nós não temos e não viemos ao planeta com a percepção expandida que você veio e tem, e você transita tranquilamente, mas isso é uma pessoa. Quantas pessoas do planeta estão neste ponto, ou vieram para o planeta já prontas para fazer esse trabalho? Nós precisamos chegar aí. E nós, toda a humanidade, precisa ir buscando ferramentas, precisa ir buscando entendimento através daqueles, principalmente os símbolos, né? A gente tem símbolos maravilhosos, a gente tem a árvore da vida, a gente tem a flor da vida, a gente tem a cruz de Malta, a gente tem a cruz ansata, a gente tem o olho de Horus. Nossa, eu posso ficar passando o dia aqui falando de símbolos, a geometria sagrada, a gente tem o cubo de Metatron. Uau! E aí? Você disse essa semana, acho que foi no sábado, né, que os seres de um patamar se apresentavam para você, o próprio Metatron, não como a maioria deles que se apresentam como uma luminosidade com dois olhos, mas se apresentam como pura geometria. Foi isso? É isso que você falou. É isso. Então, gente, para pensar um segundo, né? Então, não adianta eu só pegar, por exemplo, o cubo de Metatron e tentar entender aquilo se eu não tenho a chave. Alguém tem que me abrir essas chaves. Agora, nós estamos num ponto do caminho em que está tudo disponível. Quando você já me fala, está tudo disponível, tá, mas eu tenho que procurar. Claro. Tá. Ele e todos os seres de luz respeitam o livre-arbítrio do ser humano. Ele não vai pôr no meu colo. Fala, olha, Jane, tá aqui, ó. Não, está disponível. Ele já disponibilizou através das palavras, através das meditações, através dos textos. Eu tenho que ir atrás. Porque a hora que eu manifesto a minha vontade, eu vou descobrir tudo isso. Então, gente, eu queria falar um pouquinho de algumas. Bom, eu não seria o caso de dar uma explicação da árvore da vida. Isso é apenas uma ferramenta. Cada um desses círculos representam uma sefira ou sefirá, né? E que é representado por um patriarca, por uma carruagem. E que nos revelam, tá? Esses atributos que eu preciso resgatar para cada vez mais fazer o meu processo de transformação, cada vez mais criar afinidade com a luz. São os 10 sefirotes, mas, na verdade, as que atuam no nosso planeta, no nosso mundo, são as 7 sefirotes que começam com Hesed, começam exatamente com Abrão, o patriarca, que é a carruagem de Hesed. Né? Que é a semente. Né? Nós dissemos no começo que o Abraão Patriarca, segundo a tradição da Cabala, foi o primeiro ser que resgatou, compreendeu, vivenciou a existência do Deus único. Então, ele é a semente. Né? E eu sempre fiz um trabalho na Pax há uns anos atrás, fazendo exatamente esse trabalho de identificação de raios e sefirotes, né? E fui bastante fundo, não fui profundamente, mas fui bastante fundo nesse trabalho. Esse trabalho, sei lá, uma hora a gente até consegue voltar a ele. Mas uma das identificações que eu fiz é assim, olha, e não é porque Abrão Patriarca foi uma encarnação de Mestre Omória que eu peguei a 7ª Sefira, que é Hesed, né? E o primeiro raio, que é Mestre Omória, para mostrar alguma coisa que identifica essas duas energias, que identifica a busca que a gente faz através do primeiro raio, através da 7ª Sefira, né? O que é
Mestre Moria, o que é o primeiro raio? É aquele raio que nos dá o impulso, nos impulsiona. Sem a energia do primeiro raio, ninguém sai do lugar. Sem essa impulsão, sem a determinação, sem a vontade que o primeiro raio nos traz, ninguém sai do lugar, né? E este impulso, essa determinação, esta empurrada no bom sentido, nos faz sair de um ponto X, que é o ponto inicial da nossa busca, que nada mais é do que a semente. Eu saio dali para revelar a semente, para revelar a minha semente. E essa semente está em Hesed. Essa semente foi revelada por Abraão, o patriarca, está disponível para a gente resgatar, né? Então, se eu olho para Mestre Moria, para o primeiro raio, se eu busco a compreensão de Abraão, patriarca, e da semente que ele disponibilizou para a humanidade, eu percebo uma identidade que está velada aí, mas que vai me ajudar da mesma forma. Porque eu posso trabalhar a árvore da vida da sétima sefira para a primeira, né? E Hesed é a sétima. Ou posso trabalhar a árvore da vida da primeira à sétima. Né? Eu posso trabalhar das duas formas. E se eu trabalho da sétima para a primeira, eu parto da semente, eu parto do impulso para chegar em Malhut, que é o local onde nós estamos, para chegar no sétimo raio, né? E compreender, perceber, ter todos os instrumentos para vivenciar a minha liberdade, para resgatar a minha liberdade. O que Saint-Germain nos dá? O que o sétimo raio nos dá, basicamente? O que ele traz para a humanidade? Liberdade. Quando eu compreendo todo o processo, quando eu transmuto todos os meus limites, quando eu manifesto as virtudes dos outros raios, do primeiro ao sexto, eu estou pleno para exercitar minha liberdade. Então, é uma coisa maravilhosa quando a gente começa a perceber, sabe? Porque quando eu falo para vocês assim de coração, gente, nada vem assim, não tem prato feito. Não tem prato feito no sentido assim, ó, pega isso daqui, decore isso daqui, faz isso daqui que está resolvido o seu problema. Faz essa iniciação, ou faz esse curso. Não é assim, não tem prato feito. Quem faz o prato somos nós, porque nós temos livre-arbítrio. Isto vale para todos, para o nosso físico, para o nosso emocional, para o nosso mental, para o nosso espiritual. Eu faço prato. Né? Agora, durante muitas vidas, nós fizemos o prato sem nenhuma consciência, qualquer prato. Né? Qualquer prato que era disponibilizado, tá. E aí esse prato, depois o outro prato. Hoje, nós temos a consciência de fazer o nosso prato, né? De forma que ele contenha tudo que eu preciso para ser feliz. E para que eu faça isto, eu vivo no mundo do limite, eu preciso para acelerar, não que eu precise de outro caminho, mas nós estamos, Saint-Germain, faz tempo que ele não fala que o tempo urge, né? Porque acho que já urgiu, né, Carmen? O tempo já urgiu, né? É porque o Saint-Germain fala que o tempo urge. Faz tempo que ele não fala. Então, eu entendo que, gente, já urgiu. Tá? Já, agora, é conosco. Tá? Então, eu preciso... Mas no ano passado, ele acelerou 3 anos em 1, lembra? Maravilha. E realmente foi rápido, que era para ver rápido, foi rapidíssimo. Exatamente. Mesmo agora, 2022, praticamente nós estamos na metade do mês já de fevereiro. Daqui a pouco já é março, julho, sim. Dezembro. Sim, sim. Não, e ao acelerar, ele, na verdade, ele nos dá, né, ele nos fornece, né, a possibilidade
de elevar a consciência mais rapidamente. E a busca tem que ser mais, a busca é mais rápida, né? Eu entendo isso, a busca é mais rápida, porque o tempo linear está no fim. Se você olha para a Cabala, 6.000 anos para reconhecer os efeitos das causas que eu gerei, né? A grande busca, a grande lei do universo é a lei da causa e efeito. Como é que a gente vai entender essa lei? Como é que a gente vai transformar os efeitos das causas que nós geramos? Existem diversos caminhos. Hoje nós estamos falando da fraternidade da Cabala, mas eu tenho que entender que a lei é uma, é a causa e efeito, gente. Mas Nós escolhemos isso, né? Pode ser pelo caminho de qualquer tradição. É isto, causa e efeito. Então, se você não trabalha os seus efeitos, se você não reconhece, se você não aproveita as ferramentas e acelera o seu processo, o que você... O bonde vai passar. Aliás, o bonde está passando. Gente, o bonde está passando. Temos que ir nele. E aí, por exemplo, sabe, eu poderia, e posso até, eu não sei quanto tempo eu tenho, até me referir a outros. Eu poderia ah, trazer um olhar de Mestre Larion, do Quinto Raio, Tem com 25 minutos. 25? 25 minutos. Tá. Eu só quero que você me lembre, quando faltar uns 10 minutos, talvez, porque eu queria que. Eu resgatei uma mensagem de amor de Mestre Saint-Germain naquele livro Alquimia, Alquimia de Saint-Germain. E eu achei tão maravilhoso e tão apropriado para este momento que eu queria ler esse trechinho. E também, como eu, nesse trabalho que eu fiz na Pax, eu trouxe para a mesma vertente, Saint-Germain e o rei Davi, porque o rei Davi a carruagem de Malhut, onde nós estamos, e Saint-Germain é o Johan do sétimo raio, e o responsável pelos próximos 2.000 anos. E olha, gente, Abrão Patriarca e Mestre Elmória, a gente sabe que é a mesma essência. Eu não estou falando de... Eu não fiz essa vertente de Saint-Germain e da Rei Davi pensando nisso, por favor. Aliás, né, eu lembro de uma encarnação, eu tenho olhado aqui uma encarnação de Saint-Germain muito interessante, interessante no bom sentido, a encarnação dele como o profeta Samuel, né? E o que representou o profeta Samuel para a manutenção da essência do Deus único e dessa maneira possibilitando que a gente pudesse, que a gente, ser humano, pudesse caminhar no sentido da liberdade, ser livre pelo conhecimento real, verdadeiro, sem deturpação de governos, de pessoas, de rabinos, de outras seitas. E é maravilhosa essa... E foi ele que elevou, né, o rei Davi, Davi como o rei, foi através dele que Davi chegou a ser o rei. É uma história muito linda isso, mas eu estou divagando. Mas assim, procurem saber, sabe, essas coisas a gente... sabe, para mim, assim, tem algumas coisas que a Carmen fala, Saint-Germain fala através dela, as palavras próprias da Carmen, e de outras pessoas que a gente ouve e que parece que, assim, que traz, assim, uma formiguinha que não me faz parar, me faz ir atrás, então eu vou atrás de papel, eu vou atrás de onde é que eu vi isso, onde é que eu já ouvi isso, por que que eu não tinha ouvido ainda isto, e aí até não cabe agora, ou cabe agora, mas a indagação de por quê, talvez um dia você possa me responder isso. Vou responder para todo mundo. Por que que o profeta Samuel veio trazia um símbolo que era um lírio azul, que é um símbolo de Sírios. Eu fiquei assim, muito... Vou perguntar para o senhor chefe. Por isso que eu estou te dizendo, um dia, por favor, se você tiver essa resposta, você me pergunta para o chefe e me traz a resposta. Aqui, ó, lírio azul de Sírios. Tá. Ele trazia esse símbolo pendurado no pescoço e que, segundo a tradição aí, era um símbolo de Sírios.
agora. Fica aí, não é a curiosidade no bom sentido, né? No sentido de buscar essas ramificações de outros planos, de outras estrelas que atuam no planeta, que atuaram no planeta, que vieram com o Sanat Kumara de tantas orbes, né, que vivenciaram experiências aqui. Isso tudo está tudo muito ligado, né, Carmen? E às vezes a informação, uma informação como esta, por exemplo, pode trazer, abrir uma chave muito apropriada para este momento, porque eu entendo que nada é por acaso. Então, quando eu leio alguma coisa assim que me toca o sino, eu falo, bom, não estou lendo isso daqui por acaso. Mas voltando aqui, por exemplo, Mestre Larion, né, que é o Chohan do Quinto Raio, e Arão, essa comparação é maravilhosa. Arão, né, o irmão de Moisés, da terceira Sefira, ambos, né, interessantíssimo, porque ambos trabalham com cura, né? E a percepção da cura, eu até tinha anotado uma frase aqui de Mestre Larion, deixa eu ver se eu acho que eu acho aqui. Mestre Larion disse que, entre aspas, a missão do discípulo nesta época é a cura da alma da humanidade. Né? Porque quando a gente pensa em cura, né, a gente fala assim, quinto raio cura. A primeira coisa que vem é a cura mesmo, cura física, cura de doenças, cura de, sei lá, um sentimento. Mas a cura, a verdadeira, a cura na sua expressão real, segundo o mestre Leon, é a cura da alma. Né? E Arão, né, que também é um canal de cura, era o sumo sacerdote, ele dizia que curar, né, é estar completo. Você está curado quando você está completo, quando você está com todos os canais abertos, né? Quando você consegue ver a figura completa, né? Sem obstrução, sem limite, sem deturpação, né? Então, esta cura que nós buscamos através de Arão, se a gente está no caminho da Cabala, e é esta cura que nós buscamos através de Mestre Larion e do quinto raio, que é a cura da alma, na verdade. Né? O estar completo é estar manifestando a vontade da minha alma totalmente, é ter já transformado todos os meus limites, curado todas as minhas dores, toda a separação que eu tudo que originou esta separação, né? E esta forma, essa escuridão que nós trouxemos para nós mesmos, quando nós fizemos essa mistura total, né? Essa divisão de pessoas, de raças, essa é melhor do que a outra, de religião, de povos, enfim. Né? Então, veja, para a gente voltar, né, para a gente cocriar, para a gente voltar ao paraíso, para a gente ascensionar, a gente precisa se curar. Né? Mas que cura é esta? Não é, eu estou curado, eu já fiz, né, tudo bem, eu faço lá um trabalho de cura, perfeito, tudo isso são ferramentas para você acelerar o seu processo. Mas a cura que você precisa exercitar está mais lá embaixo. Não é simplesmente tá tudo bem, eu já perdoei todo mundo que eu achava que tinha feito alguma coisa para mim, ou que eu tinha feito alguma coisa, eu estou curado, eu estou curado. Essas pequenas atitudes do ser humano precisam ser exercitadas, sim, mas precisam nos levar. Qual é o meu objetivo quando eu falo de cura? Eu quero aquela cura. Eu quero ver o todo. Eu quero a cura integral da minha alma. É isso que eu quero. Para isso eu busco o quinto raio, para isso eu busco os ensinamentos do quinto raio, para isso eu busco a Arão, para isso eu busco os ensinamentos de Rod. Se eu estou no caminho da árvore da vida. Agora, isso não impede que, se eu olhar os dois caminhos e a maneira como eles se manifestam, eu não agregue um monte de coisa para mim, para que eu possa acelerar o meu processo. Né? Para que eu possa expandir o meu olhar, a minha visão. É mágico isso. Eu acho, sabe, eu fico assim,
Eu fico assim em estado de graça mesmo quando eu percebo, quando a minha percepção se abre, eu falo, uau, né? Uau, gente, como a gente aprende, quanto mais a gente tem mais a aprender, a gente tem mais a perceber, porque a gente, a gente está vivendo ainda um 1% do mundo da ilusão. Né? Como eu falei naquela live com você há algumas semanas, eu quero os 99%. Você não quer? Vocês que estão me ouvindo não querem? Eu quero tudo. Eu tenho este direito por vontade do divino. Ele quer que eu resgate os 99%. Eu quero, porque eu disse para o divino lá no começo dessa história, eu não quero luz enquanto eu não puder compartilhar a luz como você compartilha a luz. Né? Para mim, né? É, 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 é mágico, é mágico. A gente pode falar de Moisés e de Jesus? Moisés, Netza, né? No caminho da Cabala, Mestre Jesus, sexto raio. Né? O que os dois nos trazem? Eu resumo numa única palavra. Eles nos trazem o caminho da vitória. Os dois trazem o caminho da vitória. Mestre Jesus nos mostrou o caminho da vitória. Em todos os momentos da sua jornada. Né? Moisés nos ajudou a reconhecer, nos mostrou a existência pela vivência do Deus único em toda aquela jornada. Né? Onde os milagres, como você diz e Mestre Jesus diz, são naturais. No caminho de Moisés, nós vivenciávamos milagres. Não eram naturais. Porque nós podíamos, Moisés nos dava essa possibilidade de perceber. Né? De perceber coisas que são inimagináveis ainda para muita gente, de perceber que é possível ser imortal, de perceber que é possível exercitar milagres, de perceber que somos filhos de um único pai, do mesmo pai. Então, quando eu trabalho a energia do sexto raio e trago a figura, atualmente a Chohan é a mestra nada, mas trago a figura de nada e trago a figura de mestre Jesus. Né? E quando eu mergulho em Netza, pela determinação, né, a determinação de Moisés nos levou, né? Jesus nos mostrou este caminho da vitória pelo amor. Né? Moisés nos mostrou o caminho da vitória pela determinação. Determinação, persistência, um dia depois do outro, sentindo na pele a verdade maior do plano atemporal. São caminhos. 10 minutos. Família Pax, amanhã eu estou aqui com o Cleudio Bueno, ele vai falar sobre o resgate da alma no xamanismo. 10 minutos para você encerrar. Tá bom. Então, gente, olha, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, eu não sei se eu me fiz compreender, eu gostaria... Eu gostaria... A querida Jane Ribeiro vai ministrar um curso imperdível, os princípios básicos da Cabala, no sábado, dia 12 de março, das 10 da manhã às 5 da tarde, tem o horário de almoço do meio-dia às 2. Tem mais informações aí em todas as nossas plataformas digitais. A inscrição é R$120. Você vai aprender os princípios básicos da Cabala. Como vocês viram, a Jane conhece muito, não só da Cabala, mas de várias outras filosofias, e vai estar compartilhando com a gente todo o seu expertise, tá bom? É isso. Bom, então eu vou ler aqui para vocês 2 pequenos textos. O primeiro é uma parte de uma mensagem de amor de Mestre Saint Germain, que eu tirei do livro Alquimia de Saint Germain, que eu acho que me tocou muito. E depois eu quero ler para vocês um salmo do rei Davi. Tanto Saint Germain como o rei Davi estão aqui no nosso caminho para nos ajudar a reconquistar a liberdade. Né?
Tanto Saint-Germain como o rei Davi nos fornecem instrumentos para que a gente possa resgatar essa liberdade, para que a gente possa acelerar o nosso processo. A gente sabe de tudo que Saint-Germain disponibiliza, não preciso repetir aqui. A Cruz de Malta, a Chama Violeta e inúmeras ferramentas. O rei Davi nos trazia esse caminho para a liberdade através dos seus salmos, maravilhosos salmos que até hoje alimentam a todos quando nós mergulhamos no sentido maior do que eles nos trazem. Então, para vocês aqui, esse pequeno trecho de uma mensagem de amor de Saint-Germain. Não negligencie em seu coração como o altar de Deus. Não negligencie em seu coração como o sol do seu ser manifesto. Recebam de Deus o poder do amor e ampliem-no em seu coração. Então, enviem-no para todo mundo, como um baluarte daquilo que sobrepujará as trevas do planeta, dizendo: eu sou a luz do coração que brilha nas trevas da existência e tudo transforma no tesouro dourado da mente de Cristo. O meu amor eu lanço para o mundo, para apagar todos os erros e todas as barreiras derrubar. Eu sou o poder do amor infinito, que se engrandece a si mesmo até alcançar a vitória no mundo que não tem fim. Com esta dádiva de infinita liberdade, vinda do próprio coração de Deus, concluo esta epístola com a promessa eterna de ajudá-los a encontrar sua liberdade imortal. Tão logo tomarem a decisão de jamais desistir e jamais voltar atrás. Lembrem-se de que, enquanto vocês estiverem de frente para a luz, as sombras ficarão sempre atrás. E a luz estará ali, também para transmutá-las. Mantenha seu olhar voltado para a cidade e não se deixe dominar pelo mal, mas supere o mal com o bem, pela liberdade de toda a humanidade. Amorosamente, eu sou Saint-Germain. Um salmo do rei Davi, o salmo mais conhecido do rei Davi, o salmo 23, que tantas pessoas repetem e repetem, mas olha, este livro de salmos não tem só o salmo 23, busquem os salmos na linguagem original, na transliteração original, na tradição original, é maravilhoso. Então vamos lá. Um salmo de Davi. O Eterno é meu pastor, e por isto nada me pode faltar. Ele me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me a águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me por veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Me preparas uma mesa de delícias na presença de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Certamente a bondade e misericórdia me acompanharão por todos os dias da minha existência, e por todo sempre habitarei na casa do Eterno. Amém. Amém. Que lindo, adorei. Muito bom, Jane, querida. Olá, família Pax, dia 12 de março, você tem um encontro marcado com a querida Jane Ribeiro no Zoom, das 10 da manhã às 5 da tarde, com o intervalo do almoço, do meio-dia às 2 horas. Um curso imperdível online, os princípios básicos da Cabala, para que você possa aprender sobre essa filosofia milenar que nos coloca em sintonia com todas as energias da vida nesse momento presente, para que nós possamos criar uma vida melhor e um mundo melhor. A inscrição é R$ 120, tem todas as diretrizes em todas as mídias da Pax, e você já vai se programando aí para separar o dia 12 de março, para passar o dia no Zoom, junto com a querida Jane e a turma que vai estar lá, aprendendo sobre a Cabala. Amanhã eu estou aqui com o Cleudio Bueno, ele vai estar falando sobre o resgate da alma no xamanismo, ele que faz o trabalho de xamanismo crístico na Pax. E, Jane, querida, a sua mensagem final para os nossos amigos hoje. Olha, Carmen, eu deixo aqui simplesmente
aquela mesma frase que eu disse há pouco e que engloba todos os ensinamentos de todas as tradições e que é o único caminho que a gente tem, que é o caminho do amor, que é o caminho que todos os seres de luz nos deixaram e mostraram com seu exemplo nas suas jornadas neste planeta. Ame o próximo como a si mesmo. Se nós conseguirmos chegar neste ponto da jornada, nós estaremos vivenciando a liberdade que Saint-Germain nos oferece, de mãos beijadas, nos fornecendo todos os caminhos, todas as possibilidades. De estar compartilhando o pouco que eu já resgatei com todos os meus irmãos da Pax, essa família maravilhosa que eu amo de paixão. Beijos. Até a próxima. Obrigada, querida. Gratidão a você. Gratidão.